11h28, como acontece às quintas-feiras, ela está aqui conosco, Michele Rufini, para tratar de um assunto delicado, que é aquela história das feridas que não cicatrizam. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Padre Zé Luiz. Bom dia, Pedro. Bom dia, Iago. E bom dia, ouvintes. A gente vai falar então sobre algo que muita gente ignora, mas que pode estar colocando a saúde em risco. Feridas que não cicatrizam. Por que não? E isso não é normal. E o mais importante e preocupante é que, na maioria das vezes, o problema não está na ferida, está no que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. E é exatamente isso que é o assunto de hoje. Com certeza, a gente tem que pensar que cada vez mais acontece esse tipo de intervenção para a gente, né, Padre Zé Luiz? Nós estou com uma ferida que não cicatriza, então nós trouxemos esse tema aí para você, que às vezes é cuidador ou na enfermagem, ou tem uma ferida, então às vezes esse assunto aí vai servir para você. Por que isso acontece, Michele, mesmo com curativo? Pois é, gente, a gente fala assim que tudo isso não é normal, mas é comum. E mesmo com curativo, ela não fecha. E por que isso acontece? Na verdade, acontece muito recorrente porque não é só curativo. A gente não tem que olhar para aquela ferida, a gente tem que olhar para o paciente com ferida. Se aquela ferida abriu ali, é porque a pele já está sofrendo danos há mais tempo, ela já tem algum processo ali que já vem encaminhando ali algum longo de tempo, e acaba que ela estabilizou. A gente fala que ela cronificou naquela fase. E aí a pessoa vai tentando vários tipos de curativo, mas não espera a própria ferida responder ao tratamento. Então, eu costumo dizer que é uma ferida de difícil cicatrização, esse processo longo, a ferida fica na fase inflamatória, ela fica produzindo várias quantidades de exudato, ou seja, secreção, né? Não é esse termo comum, mas para todo mundo entender, fica saindo aquela água, às vezes fica vazando no chão, fica vazando na cama, e naquela fase inflamatória e nada melhora. E aí, às vezes, vem um, dá um pitaco, vem outro, passa uma pomadinha, conheço alguém que passou. Então, assim, nem sempre aquilo que foi bom para o outro vai ser bom para esse paciente. Por quê? Como a gente disse, né, é normal isso acontecer, é muito comum, porém, a gente tem que olhar pro paciente. A gente sabe que as pessoas não são iguais às outras, né? E qual, então, o erro mais comum no tratamento? É justamente esse, é a gente não olhar para a pessoa, não olhar para o paciente em si. Tem pessoas que têm problemas, por exemplo, de diabetes, de hipertensão arterial, a gente tem a questão assim hormonal, a gente tem a questão familiar. Então, quando a gente pensa em relação assim a uma ferida que está demorando muito para cicatrizar, a gente tem que pensar em chamar um especialista, porque ele vai olhar para aquela ferida e vai ver as bordas da ferida, vai ver o leito da ferida, vai ver que ali está muito além daquilo que às vezes a família ou o próprio cuidador está colocando. Por exemplo, às vezes quando a gente tira um curativo, a gente vê o leito da ferida. Naquele momento ali, a gente percebe que o leito está todo pálido. Naquele momento ali, você já pensa duas coisas, ou infecção ou anemia. O paciente com anemia não vai cicatrizar corretamente. E às vezes, como infecção, tem que tratar a infecção primeiro. Então, esse erro, né, falar assim que a gente tem que fazer algo diferente, é justamente identificar o que está acontecendo naquele paciente, né? Mas aí o problema está na informação que a família não passa ou nos critérios que o profissional usa? As duas coisas, né? Às vezes a família não passa todo o cuidado ali, às vezes até o próprio paciente também, né? Ele omite algum dado que seria interessante na anamnese e também o profissional, porque a gente aprende na graduação, Padre Zé Luiz, a como identificar uma ferida e como tratar a ferida, fazer um curativo. É o que todo mundo aprende. Lavar com soro, colocar o PHMB, às vezes quando aprende, colocar uma gazinha e fechar e trocar no outro dia. Mas nem sempre a gente é educado e implementado a saber que um bom curativo, ele tem que ter a temperatura ideal, ele tem que manter a umidade ideal e tem que manter a impermeabilidade do meio ambiente com o paciente. Então, aí só faz qualquer diferença. Quando a gente pensa assim, num curativo com micropore, é o pior que a gente usa. A gente tem hoje o filme transparente, que mantém essa qualidade. Então, às vezes, uma mudança pequenininha ali, uma informação a mais, isso pode promover a cicatrização mais rápida, né, daquela ferida. E aí a família tem que acompanhar o que o profissional está fazendo
para depois não errar nos outros passos, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Geralmente eu faço acompanhamento semanal em residência, né, dos pacientes também. Eu instruo muito bem a família, eu sempre deixo alguém, um cuidador comigo, para ele poder entender. Qualquer dúvida eu volto, explico, olha, dessa forma, assim. Por quê? Qualquer erro ali, gente, principalmente de bordas, né? A gente é muito preocupada em leito, mas o leito a gente vai tratar, o que identifica para a gente mesmo é a borda. Então, assim, tendo sempre um profissional para poder estar ali orientando, falando como deve ser feito, de que forma, né, às vezes, atuar sobre alguma complicação, às vezes na água do banho, por exemplo, que entrou dentro do curativo, e aí o que fazer? Então, sempre esse acompanhamento é importante, né? E como acelerar essa cicatrização? Ah, esse aí que é o ponto, né, que a gente sempre tem que pensar. É colocar o curativo ideal na ferida, né, ideal. Aí você fala assim, Michele, mas como que a gente faz isso, né? Não tem uma receita de bolo para a gente poder fazer isso, com certeza. Mas, na verdade, é a gente identificar o que aquela ferida está precisando. Eu costumo dizer, né, nos cursos e também lá no consultório, na residência, que a ferida, ela fala para a gente. Então, na hora que a gente abre o curativo, a gente vê se ela está muito úmida, muito úmida, quase que eu atropelei, se as bordas elas estão assim inviáveis, que tem maceração, outros tipos também, e se naquele leito está precisando de uma limpeza mais ideal, que a gente chama de desbridamento. Então é nesse sentido que a gente percebe que ela está melhorando. E uma ferida com um curativo, a gente sempre leva 2 semanas para poder identificar. Então, por exemplo, trocou curativo hoje. Então, aquela cobertura ali que a gente está utilizando, nós vamos esperar 2 semanas para ela poder fazer o efeito. Então, um erro também comum que as pessoas cometem é isso: passar uma pomada hoje, aí amanhã tira o curativo no. Ah, não gostei não, vou trocar. Às vezes, pior ainda, eu costumo dizer que é uma garrafada, sabe, Padre Luiz? A pessoa coloca numa gazinha, coloca uma pomada, coloca outra, coloca mais uma também, mistura tudo e coloca. Eu falo que a ferida às vezes fecha na força do ódio, Nossa. mas não fecha, né? E depois ela reabre novamente. Por quê? Porque não foi feita a intervenção necessária, né? E real que precisava ser feita, né? E tem a questão da imunidade e dos nutrientes. Também, mesma coisa. Sempre que a gente pensa numa cicatrização, não é só ferida, né? Esquece falar que é só curativo que vai cicatrizar. Porque às vezes o paciente está com falta de ferro, está com baixa de vitamina B12, baixa de colesterol, ele está com baixa, por exemplo, de vitamina C também, entre outros, vitamina D, que fortalece e também facilita a produção de células de pele, e aí o exame de sangue é aquele que vai nos orientar sobre o que a gente vai suplementar aquele paciente. Os leucócitos lá no exame de sangue também vão nos orientar sobre a imunidade daquele paciente. Então, se ele está precisando de um fortalecimento, aí também é um diferencial. Ou seja, deve ter lidado com situações em que a cicatrização demora para acontecer. O que você faz nesses casos? Pois é, eu sempre trabalhei, né? Na verdade, tem 24 anos, né, que eu sou enfermeira e que eu trabalho nos cuidados diretos com os pacientes. E há 7 anos direto com o tratamento de feridas. E a maioria que chega são aquelas feridas de difícil cicatrização. E aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, existe algo diferencial. Por que outros profissionais, eles têm sucesso em cicatrização e eu fico aqui, às vezes, tentando sobre isso? Ah, né, há 10 anos atrás. Foi onde eu conheci a laser terapia, a ozonoterapia, me especializei também, me capacitei, né, tanto na ozônio como no laser, nos curativos de alta tecnologia e na suplementação. Hoje em dia, né, inclusive, mês que vem a gente vai fazer outro curso, né, de suplementação também. Eu vou estar em São Paulo fazendo esse curso também para trazer mais novidades para vocês, inclusive de suplementações voltados para o tratamento de feridas. Então, ali nesse diferencial, eu percebi que eu comecei a entender, na verdade, que não era só curativo, não é lá cobrir aquela ferida e simplesmente esperar o corpo cicatrizar. A gente precisa colocar o ambiente ideal. E o ambiente ideal é dentro do organismo do paciente. Então, às vezes, o paciente está desidratado, desnutrido, precisando de suplementar, precisando ali de, às vezes, alguma suplementação injetável, é onde a gente vem no nosso diferencial. E ferida aberta por muito tempo é porta de entrada para complicações. Com certeza, gente, quanto mais a ferida fica aberta, mais susceptível a ter o paciente ali uma infecção, ele às vezes, a ter uma complicação maior, que é o caso de uma amputação, né? Então, vai complicando a ferida, vai complicando o organismo. Porque se a gente pensar, uma ferida aberta, sem um curativo, a gente perde por minuto 34 calorias.
Já imaginou isso, Padre Zé Luiz? É muita coisa. É muita coisa. Então, a ferida aberta ali, quando você coloca a mão próxima, você percebe que ela sai caloria, tá calor, que é o calor do corpo. Então, você pensa bem, um paciente ali com uma ferida extensa, às vezes tem que pensar na temperatura corporal dele, se ele não está tendo hipotermia, a gente tem que pensar na temperatura ao redor, porque aonde está frio não vai sangue. Então, tudo isso são maneiras ali da gente intervir e implementar o cuidado também ali com o nosso paciente. Então, quanto mais tempo tiver aberta, mais complicações vai ter, tanto de cicatrização como também na hora do curativo, porque o curativo não pode ser demorado. Às vezes vai lá e conversa, conta caso, conta o jogo do Cruzeiro com o Flamengo, e não dá, gente. A gente tem que fazer o curativo e cobrir rapidinho. Você falou anteriormente que a gente leva 2 semanas para identificar. Então a cicatrização precisa de progresso. Ah, precisa, com certeza. Para você ter uma ideia, uma cicatrização normal, ela cicatriza entre 4 a 6 semanas. Geralmente faz uma cirurgia. O médico pede para tirar os pontos de 4 a 6 semanas, né? Dependendo da cirurgia. Dependendo, tira em 2 semanas ali e já vai tirar. Porém, quando é uma ferida de difícil cicatrização, que a gente chama de terceira intenção, que é aquela que não tem como dar ponto, que a gente tem que fazer o curativo, ela demora bem mais do que 6 semanas, demora anos. Tem casos de pacientes lá no consultório que tem 20 anos que lidam com feridas. 20 anos? Já teve caso de 30. Meu É muito Deus. tempo. Então tem que aprender a tratar corretamente. Ah, com certeza, gente. Eu falo assim que, como eu aprendi, porque eu não sabia também, foi quando eu me despertei para o mundo da cicatrização. Eu falo que é um mundo que chama Feridolândia, que é um mundo diferente. Feridolândia. Feridolândia. Então a gente tem que aprender a lidar com as feridas, aprender a lidar com os pacientes com feridas, né? A Feridolândia, né? E isso é muito simples, né? É estudar, saber implementar. E outra coisa, ambiente. O ambiente ele te transforma. Estar em contato com pessoas, né, que cicatrizam feridas, com pessoas que falam sobre cicatrização, falam sobre tecnologias. Então, estar sempre ensinando. Esse é o nosso objetivo também, né? Então quem quiser sair da Feridolândia, como é que acha Michele Rufini? Então, gente, chegar na Feridolândia. Então, a gente, em breve, né, eu vou falar aqui no mês de abril agora, né, depois da Páscoa, a gente já vai ter aí um curso, né, então vocês podem ficar de olho lá no meu Instagram, que é Michele Rufini Enf, tanto o curso para pessoas que não são da área da saúde, ou seja, aqueles cuidadores, né, que eu falo assim, que são os leigos, mas são pessoas que têm parentes com feridas ou pessoas acamadas. A gente vai ter um curso voltado para essas pessoas também. E também para os profissionais de saúde que querem implementar e querem trabalhar com cicatrização. O meu Instagram é Michele Rufini Enf. O telefone para você entrar em contato tanto no consultório, como também para saber mais sobre esses cursos é o 319 9265 4363. Vou repetir, 319 9265 4363. E tem no YouTube. Lá tem várias aulas para vocês também, gratuitas. Tem também o episódio desse podcast que você pode também conferir depois. Michele Rufini, muito obrigado pelo podcast de hoje. Quinta-feira tem mais. Com certeza, gente. Quinta-feira tem mais, né? E muito obrigada e bom final de semana para vocês.